Algumas nações receberam a reforma com muita alegria. Foram o caso das nações do norte, da Inglaterra, da Alemanha, e Noruega, Suécia, Holanda. Mas uma nação muito evangélica, que foi a França. A França foi a que mais perseguiu, foi a que mais matou. E tudo isso que aconteceu na França, a revolução, aquele morticínio de tanta gente, foi previsto pelo profeta João lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 11, verso 2 em diante, diz assim: Porém no pátio do templo foi dado aos pagãos que pisarão a santa cidade durante 42 meses. Eu enviarei minhas 2 testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. 1260 dias quer dizer a mesma coisa, 42 meses, que você pode transformar em dia, multiplicando os meses por 30, e vai dar 1260 dias também. E esses 1260 dias representam 1260 anos. Desde o ano 538 depois de Cristo até o ano 1798, a igreja foi perseguida. Os cristãos foram perseguidos. Aqueles que seguiam a Bíblia foram mortos, foram levados à espada. E assim, completa o período de 1260 dias, que na Bíblia dias quer dizer anos, na profecia. Completa o período de perseguição do povo de Deus. Bom, na França, essa perseguição foi tão feroz que os cristãos fugiram. Os huguenotes, que eram os que foram mais fiéis lá, fugiram para outros países, para outras nações. E todos os cristãos eram matados à espada. Famílias inteiras eram mortas. Mas aconteceu, a pior perseguição foi o dia de São Bartolomeu. Foi numa noite que o rei decretou a morte de todos aqueles que seguiam a Bíblia. E decretaram que a Bíblia não poderia mais ser seguida, deveria ser queimada as Bíblias. E assim, a noite de São Bartolomeu foi uma das noites mais tristes, mais horrível. Os cristãos foram mortos durante 7 dias, o sangue corria dentro da cidade de Paris. O sangue corria pelo esgoto. Muitas pessoas foram mortas, milhares foram mortos. Depois o rei deu mais alguns dias para que as pessoas pudessem ir no interior do país. E assim essa perseguição cruel matou pessoas que eram artesãos, trabalhadores, pessoas que eram importantes para a sociedade. Eles mal sabiam que estavam causando a sua própria destruição. E essa profecia, em Apocalipse 11, você pode ver na Bíblia, que diz assim: quando as 2 testemunhas acabaram de anunciar sua mensagem, o monstro que veio do abismo lutará contra elas. As 2 testemunhas querem dizer o Velho e o Novo Testamento da Bíblia. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Então é uma cidade que o nome simbólico é Sodoma ou Egito. Ora, Sodoma era aquele país, aquela cidade onde havia a transgressão sexual muito grande, a liberalidade sexual. E assim era Paris naquela época. E o Egito representa aquela cidade onde o rei desafiou a Deus. O rei do Egito disse assim: quem é o Deus de Israel para que eu solte o seu povo? Então eles eram muito ateus. Na época dessa perseguição na França, Voltaire, que pregou o ateísmo, ele desafiou e disse que a Bíblia ela seria destruída e esquecida com o tempo. Eles desafiaram tanto a Deus que eles declararam em assembleia, Assembleia dos Deputados, todas as autoridades declararam que Deus não existe. E o povo saiu festejando e gritando isso com alegria. A noite de São Bartolomeu houve tantas mortes e esse comunicado foi levado até Roma. E lá as autoridades eclesiásticas comemoraram essa vitória deles. Diz na profecia assim: mas depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida de Deus entrou e se levantou neles. E eles se levantaram, e todas as pessoas que viram ficaram com muito medo, um medo terrível. No verso 10 diz que os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento à humanidade. Então, eles comemoraram esse morticínio. Eles deram até um prêmio para o mensageiro que trouxe essa mensagem da vitória deles, de ter matado todos aqueles cristãos. Eles fizeram uma medalha comemorativa. Assim cumpriu essa profecia também. A cidade simbólica, que significa Sodoma e Egito,
foi bem caracterizado por Paris. E as datas cumpriram fielmente conforme João havia profetizado. Mas, verso 11, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles e se levantaram. E todas as pessoas que o viram ficaram com um medo terrível. Sabe o que aconteceu após a Revolução? Houve, assim, uma degradação da sociedade. Muitas pessoas matavam uns aos outros porque as pessoas não temiam mais a Deus. A Bíblia foi proibida, as igrejas foram fechadas. Quando o Congresso declarou que Deus não existe, eles levaram essa mensagem, eles levaram a deusa da razão lá para a igreja de Notre Dame e colocaram lá e decretaram que Deus não existe. E as pessoas começaram a fazer crimes, se tornarem mais imorais. As pessoas boas tinham sido destruídas e assassinadas. E assim, houve uma tragédia muito grande. Avisaram ao rei Luís XV de que a destruição estava iminente, que ele precisava de fazer alguma coisa pelo país. E ele pouco ligou. Ele debochou e disse: depois de mim, o dilúvio, que acabe tudo. Depois que o rei decretou isso, ele mal sabia que poucos anos depois ele seria também destruído na guilhotina. E assim as pessoas perceberam o erro que tinham feito de matar aqueles cristãos. O rei deu agora mais poder para o povo na democracia, mais poder para o povo no Congresso, e as pessoas não souberam usar esse poder para o bem, e usaram para o mal. E começaram a perseguir uns aos outros. Revoltas aconteciam em seguida uma das outras, e muitas mortes. As pessoas matavam uns aos outros e começaram a levar todos na guilhotina. E levaram o rei para a guilhotina, levaram os padres, levaram os perseguidores, levaram a todos aqueles que perseguiram os cristãos, foram mortos na guilhotina. Assim, em consequência do que eles fizeram, receberam também com morte e sangue aqueles que perseguiram os cristãos. E assim, em 1798, o Papa foi preso e não pôde mais voltar para Roma. E assim terminou esse período terrível de perseguição. Assim terminou o período de domínio do catolicismo romano daquela época. Eles voltaram a se erguer, o Papa voltaram a nomear outro Papa, mas nunca mais ele teve o mesmo poder do que antes. E assim cumpriu essa profecia. Passados 3 anos e meio, isso quer dizer 3 dias e meio, como diz a Bíblia, né? As pessoas perceberam que tinham feito um crime muito horrível. E eles começaram então a se arrepender disso. E começaram a se voltar para a Bíblia. No ano de 1800, poucos anos depois, 1804, foi fundada a Sociedade Bíblica, que começou a imprimir a Bíblia. No ano de 1818 foi fundada a Sociedade Bíblica Internacional, nos Estados Unidos e em vários outros países. E então começou a pregação do Evangelho no continente africano, na Ásia, e eles começaram a ver os cristãos que tinham que pregar para o mundo inteiro essa mensagem. E assim, aquilo que Voltaire disse que a Bíblia seria esquecida, não aconteceu. Hoje, a Bíblia nem é contada entre os livros mais vendidos, que ela é de longe o livro mais vendido no mundo, mais traduzido no mundo. Assim, todas as pessoas têm acesso às Sagradas Escrituras. Que você possa usar a Bíblia como regra de sua fé. Que você não guarde ela num lugar, na estante, mas você leia. Procure entender as profecias e ver que elas se cumpriram e continuarão se cumprindo. Que a Bíblia possa transformar a tua vida. Que você possa encontrar Deus na Bíblia e ser fiel a Ele, fiel às 2 testemunhas que estão aqui. E não cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram no passado. Que Deus te abençoe. Amém. Eu fui chamado por Jesus.